Sai de cartaz uma indicada ao Oscar, entra em cartaz uma indicada ao Oscar. Depois do sucesso absoluto de Fernanda Torres com Ainda Estou Aqui, essa semana estreia no Brasil um filme protagonizado pela sua mãe, também indicada ao Oscar de melhor atriz, Fernanda Montenegro. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre o filme brasileiro Vitória. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de uma senhora de 80 anos, vivida por Fernanda Montenegro, que sozinha desmantelou um esquema de tráfico de drogas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que antes da gente falar sobre o filme propriamente dito, a gente precisa endereçar dois fatos de bastidores que vão acabar ressoando em coisas que a gente vai comentar ali na frente. Primeiro de tudo é que o diretor original de Vitória, Breno Silveira, ele faleceu no set de filmagens logo no início da rodagem do filme em maio de 2022. Ele então foi substituído por Andrusha Waddington, que vem a ser marido de Fernanda Torres e então genro de Fernanda Montenegro. Além disso, você vai ver em alguns sites de notícias uma certa polêmica em volta da escolha de Fernanda Montenegro como protagonista para esse filme, mas é bom se atentar à linha do tempo. A questão é que a verdadeira Dona Vitória, Joana Zeferino da Paz, era uma mulher negra. Mas como ela estava no programa de proteção para testemunhas do Brasil, esse é um fato que só veio à tona depois da sua morte, em fevereiro de 2023. Como as filmagens do filme começaram, como eu disse, lá em maio de 2022, o filme já estava praticamente todo gravado quando essa informação se tornou pública. Então não dá para dizer que esse aqui é um caso, talvez, de um racismo estrutural que as pessoas adoram usar. Inclusive, o filme muda ali a raça e o gênero de outros personagens, como é o caso do jornalista, que na vida real é branco e aqui no filme é interpretado por um ator negro, o Alan Rocha. Bom, mas agora falando do filme, Vitória em si, eu acho que ele é um filme que ele nunca vai além do correto. Assim, eu não consigo olhar pra ele e falar, nossa, que filme ruim, que filme isso, que filme aquilo. Mas ele é um filme que poderia ter um impacto muito maior do que ele tem se ele conseguisse se aprofundar nos lugares certos, fincar raízes em certos momentos ali. Basicamente, o que a gente tem aqui de resultado final é um filme feito pra Fernanda Montenegro brilhar, e ela brilha. A gente tá falando aqui de uma das maiores atrizes do Brasil, mas vamos ser sinceros, né? Não é nem ser patriota. Fernanda Montenegro é uma das maiores atrizes do mundo. Ela consegue tirar leite de qualquer pedra que você der na mão dela. E aqui não é diferente. Ela consegue fazer muito bem, interpretar muito bem essa senhorinha preocupada com o avanço de violência na comunidade do entorno dela e ao mesmo tempo vendo a deterioração ali de pessoas que ela quer bem. O que eu acho que o filme não entende é que essa é uma história que deveria ser contada a partir das relações entre aqueles personagens. E essas relações, elas sempre ficam muito rasas. Existem personagens ali que orbitam em torno da Dona Nina, né, que é o nome fictício dado para a Dona Vitória antes dessa troca de nome aí por conta do programa de proteção a testemunhas, que são muito importantes para colocar ela ali naquele contexto, para colocar ela ali naquela sensação de dúvida, de se o que ela tá fazendo faz sentido. E eu acho que essas relações não são aprofundadas o suficiente. Embora a gente tenha bom material ali em volta, a gente tem boas atuações, tanto do Alan Rocha como o jornalista, a gente tem ali a Linda Quebrada, né? Então, se você levar em conta a linha do tempo, ela entrou nesse papel de cabeça logo depois que saiu ali do Big Brother Brasil 22. A gente tem também o garotinho lá, o Talman Lucas, que também manda muito bem. Só que essas relações são colocadas ali sempre num efeito ali de causa, de ação. Os personagens estão sempre emitindo uma ação para ir em algum lugar. Essa relação nunca é construída num lugar assim, talvez mais íntimo, mais próprio ali da personagem. Eu sinto falta disso. Talvez colocar 10 minutos a mais de cenas mostrando essas relações se aprofundando aqui não faria mal a ninguém. E eu sei que é ruim reclamar de um filme que a gente nunca vai ter, mas eu não consigo não olhar para esse filme e não pensar no filme que o Breno Silveira gostaria de fazer. Esse produto final aqui, dirigido pelo Andrusha Waddington, inclusive é dedicado ao Breno Silveira, tem ali a mensagem no início dos créditos finais. Só que o Breno Silveira e o Andrusha Waddington têm formas completamente diferentes, pelo menos na minha opinião, de filmar o Brasil. O Breno Silveira estava vindo de duas séries que falam sobre o tráfico de drogas no Brasil. Um Contra Todos e Dom, duas séries que ele ajudou a criar, roteirizar, dirigir. E ele também é o cara por trás de um dos filmes dos anos 2000 que eu mais gosto, chamado Era Uma Vez, que também conta ali uma história dessa linha
invisível que divide os pobres e os ricos, a favela e o asfalto no Rio de Janeiro. Então ele era um cara que tinha um estofo ali para falar sobre essa relação entre a favela e o asfalto, entre os pobres e os mais ricos, a linha tênue que separa esses cidadãos ali no Rio de Janeiro. Já o Andrew Waddington vem de comédias, assim, ele basicamente dirigiu muitas comédias, um drama aqui e ali, mas muitas comédias cariocas. Então, o approach dos dois, o olhar dos dois sobre a cidade do Rio de Janeiro é muito diferente. Então eu não consigo não olhar pra Vitória e imaginar que o olhar do Brando Silveira pra esse filme seria um pouco diferente do produto final que a gente tem aqui. Na verdade, eu acho que o olhar do Andrew Waddington pro Rio de Janeiro nesse filme, falando especificamente desse filme, é bastante opaco, é muito plácido, sabe? É como se o Rio de Janeiro fosse uma vitrine de fundo super pálida, como se o filme pudesse se passar em qualquer cidade do país. Na verdade, poderia. Eu acho que isso também é uma escolha artística, mas pessoalmente não é uma escolha artística que eu gosto. Eu acho que, no caso dessa história, no caso desse contexto, eu acho que o Rio de Janeiro deveria servir aí quase como um personagem terciário, e não simplesmente um pano de fundo pintado por alguém. A praia de Copacabana, as áreas urbanas, quando o filme tá fora do apartamento da Dona Vitória, ele é sempre muito opaco, ele é sempre muito... O fundo tá sempre muito desfocado, o foco tá sempre naqueles personagens. E, cara, o Rio de Janeiro, ele é basicamente um organismo aqui. Ele deveria ser mais explorado no filme, pelo menos na minha opinião, e não é o que acontece. Então, no fim das contas, eu acho Vitória um filme ok. Ele é um filme correto, é um filme em que Fernanda Montenegro brilha, mas a Fernanda Montenegro brilharia até se você desse pra ela um encarte do supermercado pra ela ler. Então, não é muito mérito do que a gente tem aqui. E é triste ficar com essa sensação de que, talvez o diretor anterior poderia ter feito um trabalho diferente, porque claramente poderia ter sido um trabalho diferente, mas também poderia não ser um trabalho tão bom. A gente nunca vai saber sobre isso. E é justa a homenagem que eles fizeram pro Brando Silveira no fim das contas. Agora, se vale a pena assistir Vitória no cinema, a resposta é sempre sim, porque sempre vale a pena assistir Fernanda Montenegro no cinema. E como eu disse, ele não é um filme ruim, eu nunca disse, você nunca vai me ver usando essas palavras sobre esse filme. Ele é um filme correto, mas eu acho que ele poderia ser mais incisivo, principalmente porque ele conta uma história muito importante, muito intrigante, muito interessante, um pedaço de história do Rio de Janeiro e das páginas criminais desse país como um todo. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Vitória está em cartaz dos cinemas brasileiros e levando muita gente para assistir aí, garantindo bons números de bilheteria. E se eu fosse você, iria lá aumentar esses números de bilheteria. Vamos fomentar o cinema nacional, porque a gente já viu que isso dá bom. Vocês viram esse ano, a gente trouxe o Oscar para casa e a gente pode continuar trazendo. E aí é importante, né, falar uma coisa que aconteceu na pré-estreia de Vitória, que Fernanda Montenegro anunciou que esse é o seu penúltimo filme nos cinemas. A sua despedida das telonas vai acontecer no filme Velhos Bandidos, também previsto para esse ano, dirigido pelo seu filho, Cláudio Torres. Então a gente tem que aproveitar essas duas últimas oportunidades de talvez indicar nossa Fernandona pro Oscar. Vai que dessa vez ela consegue subir no palco e dizer chupa Gwyneth Paltrow. Tudo é possível. Basta sonhar, né, galera? Pra Vitória, eu dou 3,5 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora deve estar aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual o seu filme estrelado por Fernanda Montenegro favorito e, claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu sou a favor de todos nós irmos assistir esse filme no cinema para depois a gente poder fazer um protesto com classe, com gosto e impedir a aposentadoria de Fernanda Montenegro. Eu sei que a gata tem 95 anos, merece descansar, mas por favor, a gente precisa ser brindado com essa divindade dos nossos cinemas todos os anos. Até o próximo filme.